Bom dia, amigos. Hoje é 17 de dezembro de 22 e o meu tema desse vídeo vai tratar da nova realidade jurídica, política e constitucional do Brasil. Nós estamos ao final do governo Bolsonaro, diante de uma nova realidade. O esvaziamento de um poder e a tomada do poder por um grupo. Então, esse assunto, claro que ele tem antecedentes nos vídeos anteriores. Eu peço que vocês dêem uma olhadinha nos vídeos anteriores, porque ali também estão algumas coisas que eu não vou repetir agora. Vou tentar ser mais breve possível. Nós temos uma ordem de cancelamento que está em vigor. A Constituição Federal de 88, ela foi cancelada nos seus aspectos principais. Ela não está sendo mais obedecida por quem deveria obedecê-la em primeiro lugar. Então, isso eu não vou repetir isso já é notório. O povo brasileiro sabe, os estudiosos sabem, os jornalistas sabem, os cientistas políticos, os filósofos, os comentaristas, as pessoas que estão atentas à conjuntura brasileira. Essa Constituição está cedendo sua vez a uma vontade que vem de fora do país. O Fórum Econômico Mundial é um exemplo disso. Existem outras instituições, mas essa é bem representativa. Então estamos diante de uma nova realidade que está se constituindo, na verdade, tomando foros de uma verdadeira Constituição, isto é, da lei que vai vigir a partir de agora. Muito tem se falado nesses fóruns internacionais, especialmente no Fórum Econômico Mundial, sobre o fracasso da democracia do século XX, que para esses estudiosos e esses pregadores na verdade, pregadores de más notícias, como vocês verão, essa democracia não dá mais conta devido ao acúmulo de dados cibernéticos, ao aumento fantástico da quantidade de informação. Isso está sendo transformado em uma ditadura digital, diz um dos principais mentores desse pensamento. Eu acho esse pensamento falacioso, de Yuval Noah Harari. Na verdade, ele está tentando justificar as democracias totalitárias. O conceito de democracias totalitárias ou de democracia totalitárias está nos vídeos anteriores, quando democracias, aspas, democraticamente eleitas se transformam em ditaduras. E depois a gente vai ver que essa eleição não foi tão democrática assim. Mas aí já é tarde, os países e os povos desses países são conduzidos a situações de tirania por líderes nunca bem intencionados. Então, essas instituições internacionais, esses fóruns, de modo geral, eles têm cartilhas ou agendas, eles propõem coisas. Essas cartilhas e agendas são impositivas de instituições internacionais de inspiração globalista totalitária, que põem de joelhos governanças locais fracas e despreparadas para enfrentar um sistema sólido que age em bloco, monoliticamente, com um imenso poder militar, econômico e midiático. Governanças globais, livres de quaisquer limitações constitucionais, nomeiam representantes, ou delegados, ou agentes, que assumem o poder nos países em seu nome, em golpes brancos, graduais e irreversíveis. Essa é a realidade que estamos vivendo aqui no Brasil. Esses agentes, representando ideias, planos, metas, agendas, cartilhas estrangeiras, de instituições estrangeiras, esses agentes, eles usam de ferramentas conceptuais na guerra interna e externa de informações. Aqui é uma guerra de informações.
Hoje ficou muito comum a gente ouvir falar em narrativas, isto é, em versões dos fatos, ou análises que se desenvolvem em torno de uma narrativa que sempre tem um viés. Então, um viés às vezes muito declarado, às vezes nem tanto, mas de qualquer modo, um viés, uma inclinação, uma tendência. Tudo começou com as armas da notícia. Então, se voltarmos lá no início do século XX, eu já falei nisso no vídeo anterior, nós temos a propaganda, nós temos a opinião pública, nós temos aquela editorial dos jornais, pelos quais a gente identificava qual era o pensamento de determinado jornal. Mas veio os anos 30, vieram os anos 30, os anos 40, e aí começa a aparecer coisas assim mais psicológicas. Coincide com o início e a aplicação da psicologia para fins políticos e ideológicos. São as famosas PSYOPs, operações psicológicas. Uma dessas ferramentas conceptuais, talvez a mais bem-sucedida de todas, foi a desinformação, a desinformácia, como os russos chamavam. Nos anos 30, 40 do Stalin até os anos 50. A desinformácia passou a ser o carro-chefe da política externa de exportação do comunismo soviético, stalinista, pelo mundo. E claro que apareceram as false flags. False flags são bandeiras falsas, ou alguém faz alguma coisa e coloca a culpa da vítima. Ele quer incriminar a vítima, então ele faz primeiro, ele faz alguma coisa que não deveria fazer e atribui, imputa à vítima o seu feito malicioso. E agora nós temos, assim como a ferramenta conceptual mais badalada de todas, as fake news, as famosas fake news. Eu digo que essas ideias, essas agendas e essas cartilhas que vêm de fora estão constituindo uma nova Constituição no Brasil. Eles estão plasmando uma nova Constituição brasileira. Uma Constituição que começa não pelo papel, mas começa pela prática. Essa prática que nós nos queixamos, totalitária, arbitrária, autoritária. Se fosse uma Constituição, seria então no capítulo dos substitutivos, se fosse na criação, na elaboração da Constituição, seria no capítulo dos substitutivos tecnológicos. Lá estão eles de novo, PSYOPs, false flag, etc. Vamos falar um pouco sobre essas operações psicológicas. As operações psicológicas são extremamente eficientes e arrasadoras. Elas são ataques ao ego das pessoas. Elas visam destruir a pessoa, destruir a reputação, destruir a credibilidade da pessoa. Não apenas se aplica isso como uma manobra de enganar um inimigo num teatro de guerra, mas quando a guerra é política e ideológica, e essa ferramenta é muito usada. Então ela escolhe alguém como Cristo e martela em cima e bate até que as pessoas passam a acreditar que aquilo do qual está sendo imputado essa pessoa é tudo verdadeiro. Isso aconteceu com o Bolsonaro no exato dia em que ele ganhou a eleição em 2018 e não parou mais até hoje. Ele continua sendo alvo de um massacre, tanto dentro do Brasil, mas principalmente fora do Brasil. Então as operações psicológicas visam destruir indivíduos, é ad hominem. Elas não perdem tempo com ideias, elas vão direto no ego da pessoa. As false flags são armas, como eu já descrevi, também utilizadas. Existe aqui uma outra ferramenta que muito útil, que são as informações que vêm do meio militar. São informações de inteligência e contra-inteligência. É impossível, no mundo moderno, se lidar com coisas que não levem em conta a inteligência de origem militar. A desinformácia continua sendo a principal, com o nome moderno, vou lembrar, de fake news. Mas agora surgiu uma coisa nova nos últimos anos. Está se falando em guerras de quinta geração. O que é uma guerra de quinta geração?
é aquela que contém, além da desinformácia, além da informação maliciosa, ela também tem os dados cibernéticos, aqueles famosos números e algoritmos que alguns espertalhões querem nos fazer crer que são incompatíveis com a democracia. Isso é conversa fiada, como eu disse. Mas isso está presente nessa guerra de quinta geração. Então nós temos uma vigilância, learning machines, computadores que aprendem e, portanto, ficam independentes dos seus mentores, inteligência artificial e os dados cibernéticos. Tudo junto, tudo englobado, um substitutivo tecnológico indispensável hoje em qualquer país que tenha um mínimo de preocupação com a sua segurança ou pensa se proteger dos outros ou atacar até os outros. Essa nova Constituição brasileira, como eu digo assim, aspas, né, ainda a ser outorgada, ela vai contemplar também muito das agendas dessas instituições estrangeiras. Por exemplo, a extinção da propriedade privada. O Fórum Econômico Mundial prega exatamente isso. Propriedade privada para quê? Nós vamos ser escravos. Não existe mais direitos dos homens, droit des hommes. Eu estou, de propósito, não estou falando de direitos humanos, estou falando de direitos dos homens. Algo que nos leva até o século XVIII, na Revolução Francesa. Quer dizer, uma coisa já aparentemente consolidada, que agora parece que não tem mais sentido de existir na cabeça de alguém. Desarmamento universal. Esse é outra agenda que deveria constituir-se, deveria plasmar-se numa Constituição, assim que o poder passar do poder de fato para um poder de direito no Brasil. Proibição de cultos religiosos. Todos sabem o declínio do cristianismo, do judaísmo e do cristianismo, o declínio da Bíblia, de modo geral, e como esse assunto é mal visto por esses totalitários, adeptos da democracia totalitária. A ideologia LBGT mais pedofilia também é um programa que vai constar de uma legislação, já sabemos como. E, inevitavelmente, haverá revisão do Código Penal, no caso brasileiro, e do Código do Processo Penal também. Então, é inevitável que isso vá acontecer. O agente, representante, delegado dessas instituições estrangeiras já opera assim. Então, mais adiante, consolidado no poder, num poder, então, de direito, que esperamos vai acontecer, já tem data marcada para acontecer, em 1º de janeiro, então é o que nós podemos pensar no futuro. Eu não estou pensando em uma coisa muito bonita, não. Uma palavrinha sobre o agente. Esse agente de interesses estrangeiros, que detém hoje o poder maior no Brasil, ele tem perfis de psicopata. Porque psicopatas nunca se arrependem, não recuam, nem aceitam contradições, queixas, reclamações, representações. O afeto deles é rígido, se é que tem afeto. É rígido que nem uma tábua. São irredutíveis e inflexíveis. Mentem sem parar, distorcem a realidade. Mentem como uma criança de 10 anos mente. Manipulam, enganam e seduzem. São cruéis e vingativos e nunca se colocam na posição dos outros. Exercem uma espécie de prazer sádico em produzir o mal, o sofrimento de outrem. Então a gente poderia, a título de ilustração, mostrar a nova pirâmide brasileira. Não está longe da pirâmide de Kelsen, está longe da pirâmide do rule of the law, do governo das leis. Não, o que nós temos é exatamente isso. No topo, um agente de instituições estrangeiras, mandando em tudo abaixo. As Forças Armadas submissas a isso, abaixo das Forças Armadas, com moralidade ainda inferior ao Congresso brasileiro atual, e provavelmente o futuro também.
porque a tendência desse Congresso se corromper é uma coisa de dias. Não vão resistir a uma coisa que é global. E abaixo de tudo está lá o povo que adora, se joelha, se dobra de joelhos e adora uma máquina. No caso, uma máquina de votar. Eu, para não fechar todas as portas e não dinamitar todas as pontes, eu vou deixar uma ressalva quanto ao agente. Esse agente brasileiro autorizado pelo sistema não representa propriamente o sistema, é evidente. Ele é um interino, um ator. Ele é capaz de atos flagrantemente ilegais. Mas ele parece-se com um agent provocateur, um agente provocador. Seus atos, aparentemente psicopáticos, podem ser falsos, para desviar a atenção do colegiado que o apoia e de seus senhores fora do Brasil. Há essa possibilidade. Então, aquilo que nos parece psicopatia, não, é apenas uma dissimulação, é uma atitude diversionista para nos enganar quanto à verdadeira origem do poder que tomou conta do Brasil. Quanto aos militares, aqui tem uma foto do Estado-Menor deles, me recuso a chamar isso de Estado-Maior. Eles cumprem ordens. Estão conscientes de sua incapacidade tecnológica, econômica e científica. Por isso, eles não ousam desafiar o agente nacional. Eles têm respeito por ele, porque desafiar o agente nacional é imediatamente desafiar aqueles dos quais eles têm um medo de morte. Por outro lado, esse Estado-Menor das Forças Armadas também aspiram participar de uma fração mínima do poder ao qual estão submetidos. Eles sonham ter algum cargo na OSCE, não é, General Mourão? Eles sonham ter um cargo quem sabe, no Fórum Econômico Mundial, ou na ONU, ou na Organização Mundial de Saúde, quem sabe? O que não faltam são agências, instituições estrangeiras acostumadas a mandar em países de gente fraca. Então, não há nada que, voltando ao Estado-Menor, não tem nada que reclamar. Missão dada, missão cumprida. Eles cumpriram a missão. Eles não fazem outra coisa há mais de 20 anos. E aqui estão os senhores. Agora vocês estão diante dos donos do sistema. George Soros, Bill Gates e Klaus Schwab. Esses são os senhores da vida e da morte, que vão hackear seres humanos, vão construir uma nova espécie, como diz o Yuval Harari. Em 100 anos teremos uma nova espécie. Estamos trabalhando para isso, diz ele. Esses três são missionários, isto é, cada um deles tem uma missão. Vamos dar uma rápida examinada neles. Bill Gates é encarregado do reset biológico. Ele é ligado à Big Pharma, à indústria farmacêutica, com seu associado semi-criminoso Anthony Fauci, nos Estados Unidos. Ele está envolvido na edição do DNA humano, na transformação da espécie humana. Ele está interessado em diminuir o nosso número. Ele trabalha muito para a fome e a escassez. O resultado do trabalho dele é fome e escassez, mas não é uma coisa que aconteceu, não queria assim, um efeito perverso, saiu diferente do que eu pensava. Não é. Vamos deixar de ser ingênuos. Essa gente não é ingênua, e faz isso há mais de 30 anos. Hoje, eles fazem com tanta confiança que eles são bastante visíveis. Então, isso não é teoria conspiratória, isso é fato. Só os covardes se escondem. Isso é coisa de jornalista vagabundo também, né? Existe um outro reset, que na falta de melhor nome eu chamei de reset cultural, que é do George Soros. É tão amplo a influência, o poder desse homem, que a palavra cultural envolve mais coisas. Por exemplo, nas agendas existe a preocupação ambiental, o fake do meio ambiente. Isso é uma conversa fiada. Isso começou como racismo lá no início do século, eugenia,
virou Hitler, depois virou ecologia, depois virou meio ambiente e hoje é isso aí. É isso aí. Culpar pessoas de botar incêndio nas matas. Eles adoram fazer isso aí. E aí eles querem provar para todo mundo que o mundo está sendo consumido em chamas. Aí eles inventam instituições paralelas às deles, também, que eles também controlam, para obter vantagens financeiras. Eu estou falando dos grandes negócios empresariais. Jorge Soros está profundamente envolvido na mudança e no fim da democracia tal como a conhecemos. Então, aspectos políticos, jurídicos e eleitorais é com ele. Ele é o homem das eleições. Ele também adota a política, a ideologia de gênero, LBGT, mais pedofilia. E ele está envolvido há mais de 30 anos em trapaças financeiras com países, emprestando dinheiro que é dos outros, ou tomando dinheiro emprestado para emprestar novamente, quer dizer, ele faz todo tipo de lambança há muito tempo. E por fim, o grande sacerdote do grande reset, o Klaus Schwab, cuja agenda principal é a escravidão tecnológica do ser humano. Outra, o fim da propriedade, a desumanização, a nossa lenta transformação, a nossa transhumanização, até surgir uma nova espécie. A revolução jurídica constitucional, ele está por trás disso também. Ele quer a implementação de uma democracia totalitária. E o totalitarismo dele, ele mesmo confessa, isso é ele dizendo, o modelo que ele adora é o modelo chinês. Aí você já sabe com o que nós estamos lidando. Ele também trabalha no programa de depopulação. Isso é comum a essas agências. Existe também, é verdade, um reset cognitivo no planeta. Aqui, que eu escrevi assim, em um mundo totalitário, você poderá voltar a andar, a ver, a ouvir, mas não será mais você. Algum chip milagroso fará um paralítico andar, um cego enxergar e um surdo ouvir. Isto é para já, isso é para 6 meses. Existem 2 projetos de reset cognitivo. Um deles, do Elon Musk, que é um projeto mais recente e aparentemente independente, a Neuralink, como ele chama, que pelo menos tem alguma coisa positiva para dizer, que se isso prosperar, nós vamos ver pessoas incapacitadas fisicamente, então o paralítico voltar a andar, etc. Isso seria uma coisa maravilhosa para a humanidade. Mas tem um outro lado. E o outro programa, aquele do DARPA, onde o Klaus Schwab está associado, que é o Brain Computer Interface, a interface entre cérebro e computador. O DARPA é uma agência americana de alta tecnologia e de invenção e de ciência, trabalha nesse projeto já há anos, de chips que serão implantados no cérebro das pessoas. Esse é totalmente maligno, não há a menor dúvida disso. Eles cumprem a cartilha certa da escravização perfeita. O homem chipado é o escravo perfeito. Ele está ligado a Biden e todo o círculo de corrupção em volta do democrata americano, que por sua vez come na mão do Xi Jinping da China. Isso é o reset cognitivo. Por fim, o último quadro, o nosso presidente Bolsonaro, lá em 2019, foi beijar a mão do Klaus Schwab. Foi lá falar em Deus, família, pátria, propriedade, coisas absolutamente nojentas para o Klaus Schwab, Bill Gates, Jorge Soros. Ele perdeu tempo lá e acabou indo lá. Já, olha, repare o ano, 2019, ele já era um monstro aos olhos dessa gente. E foi lá beijar a mão do cara. Todos eles faziam esse beijamão. O resultado está aí. Bolsonaro não estava preparado para enfrentar esse inimigo monstruoso. Um inimigo monstruoso mesmo. Eu procurei demonstrar, então, como a atuação de agendas, de agências, de instituições estrangeiras, especialmente o Fórum Econômico Mundial, centrado naqueles senhores, esse sistema totalitário matou o presidente Bolsonaro e vai enterrar as esperanças do Brasil melhor, mais digno. Esse é o recado de hoje.